Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Hoje a nossa aula ela é mais prática, né? Nós vamos ler um exercício, um caso fictício, né, que eu criei para a gente colocar em prática o que a gente estudou até aqui, certo? Vamos lá. Então, a gente vai ler esse caso e depois vocês vão me dar modelos de adaptação, o que que vocês fariam, né, para tornar o ambiente mais inclusivo para essa criança que nós vamos conhecer agora, certo? O nome dele é Lucas, né, 10 anos, e ele tem um diagnóstico de transtorno do espectro autista, então ele é laudado. Vamos lá. Então, o caso fictício é o seguinte, em relação aos aspectos biológicos, né, o Lucas ele apresenta uma sensibilidade sensorial aumentada, especialmente em relação a sons e texturas. Ele também tem dificuldade motora fina, como segurar corretamente o lápis. Em relação aos aspectos comportamentais, o Lucas ele tende a ser mais tímido, né, introvertido, evita interações sociais, ele tem dificuldade em expressar suas necessidades verbalmente e às vezes se frustra e tem crises de choro. Em relação aos aspectos de interação, o Lucas ele tem dificuldade de fazer amizades, de se envolver em atividades em grupo. Ele já foi alvo de bullying na escola por causa das suas características. Em relação aos aspectos pedagógicos, ele enfrenta dificuldades na compreensão de conceitos abstratos e tem um ritmo de aprendizado mais lento do que os seus colegas. Ele tem interesse em assuntos específicos, como matemática e ciências. Aspectos emocionais, né? A família de Lucas relatou que ele passou por um período de estresse recentemente, devido ao divórcio de seus pais, e acabou afetando, né, o seu humor e concentração na escola. Acho que vale até um ponto importante aqui, né? A gente sabe que as crianças que estão dentro do espectro autista, elas precisam de uma previsibilidade daquilo que vai acontecer, né? Então, uma situação em que para uma outra criança, né, com um desenvolvimento típico, ou que não tem um apego à previsibilidade, a rotinas, que já seria difícil para essa criança, por exemplo, a separação dos pais, né, é sempre uma questão difícil de lidar para as crianças. Para uma criança com TEA, é ainda mais difícil, porque é algo que quebra totalmente a rotina, né, a vida que ela estava levando até então, que precisa ser sempre muito regrada, né? Para que ela se sinta confortável. Então, já é uma questão muito relevante, né, para o caso do Lucas. Vamos lá. Então, a partir dessas informações coletadas, a gente vai pensar aí em adaptações necessárias. Eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo, né, nessa página aqui, tentarem pensar sozinhos em adaptações, o que vocês poderiam fazer para tornar o ambiente escolar mais inclusivo, e aí, em seguida, nós vamos discutir o caso juntos, ok? Quando vocês terminarem, deem play no vídeo de novo, e aí a gente começa a discutir o caso. Vamos lá, né? Então, se você já fez o exercício, ótimo. Se você não fez, pausa o vídeo, tenta fazer, né, para colocar em prática. Mas vamos lá, né? Então, o que a gente poderia fazer aqui de mudanças na instituição para tornar o ambiente escolar mais inclusivo, mais acolhedor, né? E que promova o processo de ensino-aprendizado de forma plena para o Lucas, né? Então, vamos lá. Em relação à instituição, o que dá para fazer? Então, promover treinamentos e capacitação para os funcionários, visando a compreensão do TEA e estratégias de apoio, realizar reuniões periódicas para discutir o caso e compartilhar informações sobre as necessidades específicas de Lucas. Então, eu acho que o que é fundamental aqui são os treinamentos, né, para os profissionais envolvidos, não só para os professores, muito importante, né, mas também para todas as pessoas envolvidas, para o inspetor, né, para a coordenadora, saberem lidar com as questões com os comportamentos do Lucas, principalmente em relação às crises, né? O que fazer quando ele está em crise? Eu posso tocar nele? Eu posso, né, levá-lo para um lugar? Então, tudo isso são dúvidas que normalmente os profissionais têm, aí acaba que cada um lida de um jeito, do seu jeito, né? E para cada um funciona de um jeito, mas se a gente tiver consistência numa prática, ou seja, se todo mundo fizer da mesma forma, do mesmo jeito, né, a gente tem mais ganhos. Então, é importante que
esses treinamentos sejam realizados, né? As reuniões periódicas, que se você assistiu, né, às aulas anteriores, eu falo sobre a organização da instituição, que é importante a gente ter reuniões periódicas para discutir os casos, ouvir de outros profissionais é importante, né? Um outro professor de uma outra turma saber do caso do Lucas faz com que talvez ele converse com a turma para lidar melhor com o Lucas na hora do intervalo. Enfim, né? As reuniões, elas são sempre muito ricas. E aí também acrescentaria também a supervisão, né, com algum profissional já mais especializado na área de inclusão e educação especial, né? Então, essas são as mudanças na organização da instituição, poderiam ser promovidas. Então, se você, por exemplo, é psicopedagogo que está assistindo, você poderia sugerir isso para a instituição. Se você trabalha na escola e está assistindo, você poderia pensar em implementar isso na sua instituição. Que mudanças pontuais a gente poderia fazer para o Lucas mesmo, né? Então, adaptar os materiais pedagógicos para torná-los mais visuais e concretos, de modo a facilitar a compreensão de Lucas, lembrando que foi sinalizado no caso que ele tem dificuldade com questões mais abstratas, né? Então, tornar o material mais concreto, os recursos visuais são sempre ótimas pedidas, porque eles ajudam muito, né, a concretizar a informação que está ali, às vezes no texto, né? Então, a gente fragmentar o texto e colocar imagens que sintetizem aquilo que foi dito, facilita muito, né? Oferecer apoio pedagógico individual para ajudá-lo a lidar com suas dificuldades emocionais, oferecer apoio psicológico individual, não pedagógico, psicológico individual para ajudá-lo a lidar com suas dificuldades emocionais e desenvolver habilidades sociais. Se for o caso, né, de uma escola, que a gente sabe que não é a realidade, né, mas se for o caso de uma escola que tenha um psicólogo na escola, né, seria importante, né, que o Lucas fosse acompanhado por esse profissional. E aí, esse profissional ajudar os outros agentes, os agentes escolares, a fazerem a mediação do Lucas com a turma, com os colegas, né, nos trabalhos, porque tendo essa mediação, ficaria mais fácil para ele, né, ser acolhido, se sentir acolhido, certo? Mudanças no espaço físico, quais são as mudanças que poderiam ser realizadas? Criar um espaço de descompressão na escola, com materiais sensoriais, onde o Lucas possa se acalmar durante os momentos de sobrecarga sensorial. E aí, né, a gente está pensando, nossa, uma sala sensorial, meu Deus, muito recurso, é inviável, né? Mas às vezes não precisa ser uma sala sensorial como de uma terapeuta ocupacional, né? Mas poderia ser, não sei, a salinha da coordenadora ou da orientadora pedagógica, que aí quando ele está com sobrecarga sensorial, ou seja, né, são muitos estímulos sensoriais, e aí o excesso de estímulos sensoriais pode fazer com que ele entre em crise. Antes dele entrar em crise, já ficar pré-acordado com ele, olha, quando você se sentir dessa forma, né, e aí é preciso identificar quais são os sinalizadores da crise com ele, você pode ir para a sala da fulaninha de tal, da tia tal, para você ficar um tempo lá, né, e aí uma sala de alguém que não tenha muitos estímulos, né, às vezes ter um brinquedinho sensorial, ou um tapete sensorial, e aí tem vários modelos até na internet, né, de tapete sensorial, com feltro, e aí sementes, né, grudadinhas. Então, assim, é importante a gente pensar que as adaptações precisam ser individualizadas. Eu estou dando um exemplo, não significa que para todas as crianças com TEA, um tapete desse tipo, né, seria suficiente, né? Então, a gente precisa testar e verificar o que funciona para essa criança, mas é um exemplo, né? Estou só tentando desmistificar o que seria uma sala de descompressão ou com estímulos sensoriais. Lógico, se tivesse uma sala, né? Se é uma escola que tem condições de ter uma sala de descompressão focada nisso, muito bom, legal, né? Mas se não tem, a gente tem que pensar em formas de produzir ali a mesma função da sala de descompressão em um outro ambiente.
Então, fornecer adaptadores ergonômicos para a pega do lápis, existem, né, os adaptadores, hoje em dia, que ajudam bastante na pega do lápis, para que ele desenvolva melhor as habilidades motoras finas. E, às vezes, também promover atividades diferenciadas com o intuito de estimular, né, as habilidades motoras. Então, com um pregador, fazer pareamento de cores, né, com um pregador, para ajudar nesse movimento, ou hoje em dia tem as pinçazinhas, né, que você pega as bolinhas com a pinça. Então, atividades que estimulem, né, esse movimento. Vamos lá. Mudanças sociais. Quais seriam as mudanças sociais que a gente poderia sugerir ou implementar na escola do Lucas? Realizar oficinas e palestras para conscientizar os colegas de classe sobre o TEA e a importância da inclusão. Então, falar sobre autismo numa linguagem que crianças de 10 anos entenderiam, né? Usar livros, né? Perguntar para eles, nossa, mas quando acontece isso, como é que o Lucas reage normalmente? E aí, se você toca no Lucas, como é que ele fica? Ah, ele fica pior, tia. Não, não, ele gosta de abraço. Aí você vê que você vai pegando das próprias crianças, né? Formas de conseguir contornar a situação. Às vezes eles também já desenvolveram formas de conseguir contornar, e às vezes eles também passam dos limites do Lucas numa tentativa de ajudar, ou mesmo também sem ser de ajudar, né, com o intuito de provocar mesmo. E aí, através desses encontros, e levar diretamente o assunto, a gente tem a oportunidade de ensinar formas corretas de lidar, né, e de conscientizar os colegas de turma. Promover treino de pares, né? O treino de pares a gente falou lá em alguma das aulas, né? Mas o treino de pares consiste em a gente ensinar, desenvolver técnicas com as crianças para que elas lidem com os comportamentos do colega da forma mais adequada possível, né? E aí, né, ajudar, promover atividades também que os colegas interajam com ele, né? Colocá-lo num grupo, quando ele for fazer uma atividade, não sei, ele é bom em matemática, né? Então, quando for fazer uma atividade em matemática, ele estar num grupo de crianças que não são boas em matemática, né? E aí, para que ele seja valorizado naquela atividade, né? Tudo isso são mudanças sociais possíveis, né? E que ajudariam bastante. Bom, enfim, né? Então, ao considerar essas adaptações, a instituição proporcionará um ambiente mais inclusivo para o Lucas. Isso inclui abordar os aspectos físicos, comportamentais, de interação, pedagógicos e emocionais que estão afetando o seu processo de ensino-aprendizagem. Através da compreensão e implementação de estratégias adequadas, será possível apoiar o desenvolvimento e o bem-estar de Lucas, promovendo sua participação ativa e inclusão na comunidade escolar. Então, né, só resumindo, né, o que a gente fez aqui foi um exercício de pensar em estratégias com base nas informações que a gente tinha sobre o caso do Lucas, mas isso não deve ser uma receita de bolo para outros casos. A gente precisa olhar com atenção. Vocês vejam que eu separei aqui, né? A gente fez a avaliação separada, né? Então, dedicar um tempo a isso, né? Então, deixa eu escrever aqui aspectos, deixa eu ver, físicos e biológicos dessa criança. Não, nunca observei a questão visual, nunca observei uma questão motora, nem auditiva, então, mas vou colocar aqui, né? Vou deixar aqui um ponto de interrogação para eu passar a observar nessa semana alguma coisa nesse sentido. De aspectos comportamentais, eu percebo que, nossa, fala muito, né? Então, faça uma listinha de coisas, né, separadas dessa forma, de coisas que você observa no comportamento dessa criança, para você tentar entender de onde vem, né, essa dificuldade de aprendizagem, se é de né, em uma área, que é muito difícil normalmente, né, a vida, né, se mescla, né, em todas as áreas, mas assim você consegue intervir no problema, né? Então, não usem como uma receita de bolo, só usem como
talvez uma estrutura de como pensar o caso, né? Que vocês têm aí, certo? Então, muito obrigada por mais essa aula, foi um prazer fazer esse exercício com vocês. Espero que tenha ajudado a vocês pensarem de forma mais prática esse exercício. E qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço e até a próxima aula.